isso é uma exigência minha, né? É uma Legal. preocupação minha de vender um carro, mas o cliente saber que se ele precisar de pneu, se ele precisar de peças para o motor, se ele precisar de combustível para o carro andar, é claro que isso é apenas um comparativo, né? Sim. Mas para dizer que eu me preocupo com o fornecimento para o cliente não ter esse problema de ficar buscando aleatoriamente uma situação onde ele não tem. Se eu trouxe o maquinário, eu tenho que saber que eu tenho que fornecer os insumos para o meu cliente. Então, realmente, quem quiser conhecer a empresa Guzmão Vidros, Guzmão Representações, podem fazer uma visita na Guzmão que vocês vão verificar, comprovar tudo isso que eu estou dizendo. Na verdade, nós fornecemos os produtos com quantitativo de estoque para garantir o meu cliente de ter o produto. Eu acho que aí está o segredo do seu sucesso, é essa credibilidade que você tem no mercado. Quando você fala, né, Dilon? Quando fala Guzmão, acabou. A gente pode ter certeza que tem peça de reposição, que tem um insumo que a gente precisa. Lá na nossa empresa a gente faz as programações. Nunca, pessoal, vou falar aí com o pessoal, nunca essa empresa nos deixou na mão. Tá? Obrigado, você tá de parabéns, cara. E assim, existem sempre as emergências, as situações que a gente sabe que existe, mas, como eu insisto dizer, eu me preocupo com o meu cliente em atender. Falhas podem existir? Podem existir, mas não persistirem nas falhas. Quando acontece uma situação de um produto está sendo consumido demais, eu aumento, porque eu sei que eu demoro 30 dias para trazer esse material da Itália para o Brasil, e aí quando chega aqui eu tenho que ter ele disponível em quantidade para poder atender o meu cliente. O meu cliente, hoje, depois de 42 anos no ramo, eu remeto meus clientes à minha residência, como eu, graças a Deus, sou recebido no Brasil inteiro por todos os meus clientes como amigo. E é isso que eu busco, né? Não ser o vendedor dos meus clientes, ser um parceiro, um consultor onde eu posso trazer melhorias, sempre novidades e buscando tecnologia e equipamento de qualidade. Ir longe para trazer um produto de qualidade e chegando aqui não comprovadamente ser um produto de qualidade, meus amigos não serão mais meus amigos, serão meus clientes que meu interesse é só de venda, e eu não tenho interesse só em venda. A Guzmão Representações, há 42 anos no ramo, só fez amigos, graças a Deus, viu, Toninho? Eu costumo dizer que o vidro insulado, o vidro duplo, ele é um elemento na construção civil mal compreendido. Pra você ter uma ideia, é uma pena o que eu vou falar. O Brasil está fora do mercado mundial de esquadrias e vidros. Nós estamos fora desse mercado. Porque o mundo inteiro usa vidro insulado. O vidro extra clear, para você ter uma ideia, México, toda a América do Sul toda já usa. Nós aqui estamos apanhando ainda. Não se usa mais esse vidro. E o duro disso é que você vai para quem mais interessa, que é os especificadores, os consultores, as consultoras, os arquitetos, eles não sabem. Eles não desconhecem. Tem conhecimento, né? Então, quando eu falo do vidro insulado, que é uma luta já de anos, tentando trazer todo o segmento, mostrando a importância, mostrando que isso é valor agregado. É inconcebível você ter um caixilho hoje que não tenha esse produto. Porque ele tem uma série de vantagens, né? Ele traz o térmico, ele traz segurança, ele traz desempenho, ele traz conforto. Uma série. Eu estava na Espanha outro dia, né? E um dos grandes vidraceiros lá de Vitec me falou, olha, aqui para você fazer com vidro só, você tem que provar que é um galinheiro, porque é lei. Eu falei, caramba, é lei. Portugal, tudo. E há incentivo, inclusive, do governo, Poxa. né? Uma coisa que o Pablo tanto fala aí no Brasil, vocês não têm nem incentivo, que vocês estão economizando energia, nada. Você vê, até a Argentina tem um programa de economia de CO2, né? Que você abate do IPTU deles lá. Isso. É uma coisa óbvia, entendeu? Eu lamento muito que a gente melhorou muito, né? A gente pode até, mas é o desconhecimento que mais me deixa. A nossa maior barreira, eu diria que é o desconhecimento. É o desconhecimento. E não vai atrás do conhecimento, porque isso mostrar sua qualidade, né? Eu tenho a impressão, sabe, que as coisas funcionam, Guzmão, quando mexe no bolso.
Quando o vidraceiro, o serralheiro, o arquiteto, o construtor entender que aquilo é valor agregado, porque eles não sabem monetizar, ganhar dinheiro com isso. Sim. Eu estou cansado de entrar em obras maravilhosas que eu vejo que teve a mão de um especialista, teve a mão de um arquiteto. Certo. Aí você chega lá, não dá para conversar. Aí você fala... Agora, recentemente, um restaurante recém-inaugurado, maravilhoso, arquitetura, fui conversar com o dono a respeito, ele me perguntou, dá tempo ainda? Ou seja, não é o problema, não é financeiro, alguém não soube transformar isso em dinheiro, transformar isso, monetizar uma consultoria, um projeto e um produto. E eu vejo, a maioria dessas obras que eu tive agora em Tubarão, uma casa maravilhosa, não a palavra conforto também atrapalha, porque remete a supérfluo, a coisa cara. De imediato, né? Então a gente já fica meio assim. Mas eu sei que o segmento, por exemplo, nossos custos estão muito atrelados ao valor do material. E é isso que eu falo nas palestras. Se você tem um vidro insulado, você já dobrou. E o seu preço... O fabricante do exato, vidro. o seu preço de instalação, de frete, de montagem, disso, daquilo, é um só. E você está vendendo sobre aquilo algo melhor e dando para o seu cliente uma coisa maravilhosa para ele. Eles não conheciam que o tamanho da câmara ideal para o térmico é aquilo, é diferente do acústico. O acústico, quanto maior, melhor. No térmico, isso já dependendo desse processo. Mais um aprendizado aí na... Não pode. E o ideal é o 12, tá? O gás argônio é fantástico. Tá? O gás argônico, ele te dá 30% a mais de desempenho térmico sem você mexer nada. Tanto o argônio como o krypton. É uma mistura de gás fantástica, entendeu? O grande desafio do argônio é você ter um equipamento adequado para fazer o insulamento. Porque o equipamento que aplica, que faz as... Tem gente aplicando o gás argônico. Esse gás é muito perigoso e as pessoas não sabem o tamanho do perigo do gás argônico. Degrada, perde. Tem um aparelho, eu vi esse aparelho na Europa, que você põe no vidro, ele mede se o gás está lá ou não. Ele degrada. Então, é muito comum, eu vejo pessoas aplicando o gás argônico com o processo convencional de fazer o vidro insulado. Ele cria microfissuras e perde aquilo tudo rapidinho. Não, além do que aplicar o gás argônico, você tem um equipamento que realmente aplique seguramente para o seu profissional, ou você nem aplica o gás argônico, você respirou aquilo ali. Sim, além de ter esse problema. Outro gás que eu gostava muito, hoje é proibido, era o SF6. Esse era um gás que dava muito peso. Uma coisa impressionante. Ele era usado, inclusive, nos pneus das Ferraris, porque ele tirava todo aquele barulho que vinha do solo para o interior do carro. Era um gás, só que ele afeta a camada de ozônio, ele foi proibido, né? E imagina esse gás com microfissuras trazendo todos esses transtornos. Então, acharam melhor proibir do que você aplicar de maneira errada, né? Então, o gás argônico ele é mais aplicado para... Térmico. Junto com o krypton, ele ajuda um pouco na acústica, tá? Mas é como, por exemplo, sempre me perguntam assim, um vidro monolítico e um vidro temperado, o que muda? Em termos de acústica, de desempenho, é peso. A primeira lei do vidro para você ter um bom desempenho é peso. Quanto mais espesso, melhor. Então essa é a primeira lei. Quando você pega dois vidros de mesma espessura, porém um é temperado e o outro não, nós começamos a fazer esses ensaios. E aí eu comecei a observar que quando você tempera, você leva, né, as moléculas para a superfície, elas não voltam para o miolo. Então ele traz um benefício, porque ele fica mais duro nas altas frequências. Mas o número médio, ou seja, a média ponderada continua igual. Ou seja, se o vidro isola 30, o RW dele é 30, continua 30. Porém, nas altas frequências, que são os agudos, ele tem um melhor desempenho e perde um pouquinho mais nas baixas. Então é interessante isso, você usar o vidro para esse tipo de situação, uma rua reta, uma tecelagem, uma gráfica, lugares que tem esse ruído mais predominante, né? Mais alongado. Isso, exatamente, né? Então, quer dizer, são coisas que vêm por aí que trazem assim, para o segmento
verdadeiras dicas, né? Porque o cara, pô, você tem Quando- outras possibilidades. Agora, dentro daquelas iniciativas que você teve ali na sua apresentação de posse, né? Você deu alguns pontos interessantes, né? Que seria de bastante interesse dos associados, ou seja, para a rede vidreira, né? Sim. E você poderia citar alguma coisa, alguns itens a mais que você poderia estar atuando para uma melhoria na situação da rede vidreira? É. Claro, nós estamos passando por um momento delicado nesse ano de 2023, né, Guzmão? É um ano aí que a gente não esperava que rodasse do jeito que está rodando, né? Desde outubro de 22 ali a gente começou a experimentar uma queda de consumo de produto. Outubro, novembro, dezembro, janeiro em diante nem se fala, né? A gente vem acompanhando isso através do termômetro Abravidro, que é um indicador mensal ali de desempenho do nosso segmento, né? E, de certa forma ali isso nos deixa às vezes meio preocupado e até, né, depressivo, né? Tu fica olhando pro termômetro, pô, tá piorando. Claro, a gente não pode olhar por esse ângulo, mas a gente tem que ter uma visão da realidade, né, Guzmão? Sim. E a visão e a realidade é que realmente o consumo reduziu bastante, né? Eu entendo que o pós-pandemia, realmente o consumidor também optou por redirecionar investimentos, né? Sim. A gente teve, durante a pandemia, felizmente, bastantes investimentos utilizando o nosso produto, né? O pessoal olhou para sua casa e começou a melhorar ambientes que ele teve que conviver mais. Ajustar ambientes, né? Tem gente que foi trabalhar em casa, né? Sim. Tem gente que tinha residência no litoral, se mudou para o litoral para trabalhar durante a pandemia, né? Home office, e aí ele reinvestiu no seu imóvel de litoral, né? Então a gente experimentou realmente um aumento de consumo nesses 2 anos aí de pandemia, né? E passado esse período, né, aí o pessoal, no meu entendimento, foi investir em outras searas, né? Sim. Foi investir no entretenimento, foi viajar, quem não pôde viajar nesse período, né? Foi trocar de veículo, foi fazer outras coisas. Porque trabalho não tinha, né? Não tinha uma evolução no trabalho, então você tinha que, de alguma forma, se extravasar de... Exatamente. Então, agora o pessoal redirecionou, quem tem, vamos dizer assim, recursos, redirecionou os investimentos para essa seara. Sim. Né? E aí a gente acabou enfrentando agora uma redução no consumo do nosso produto, né? Isso não é bom para o nosso segmento, porque o nosso segmento, historicamente, ele já tem bastante oferta. Né? Nós estamos muito bem supridos de usinas de fabricação de matéria-prima. Sim, hoje já são 4 ou 5... Nós temos 5 grupos no Brasil, grupos, né? Com em torno de 10 plantas aí, um grupo nacional, os outros multinacionais. Não é um problema de falta de Não é um problema, né? E ainda melhor supridos com relação à rede de transformação do produto, né? Sim. Nós temos aí mais de 600 temperadores no Brasil. Então você observa que realmente no momento de queda de consumo, né, isso se transforma num problema muito maior. Né? E é efetivamente o que a gente está experimentando agora, e o termômetro Abravidro vem nos demonstrando isso aí realmente. Esse termômetro Abravidro mostra, inclusive, né, que o temperado ele teve uma retomada, né, um aumento no consumo, né, mas até por conta da grande competitividade de mercado da linha do temperado, né? Sim, claro, As aplicações de temperado, com a evolução das normas técnicas, que também é um trabalho desenvolvido pela Abravidro, né? No sentido de avançar a nível de normas, utilização de vidro de segurança. Então a evolução do consumo tende a acontecer, tanto do laminado quanto do temperado, né? Mas no próprio panorama Abravidro, que saiu mês passado, a gente observou que esses produtos reduziram de consumo, né? Acho que o único produto que aumentou em consumo no ano passado foi o laminado. Né? A gente teve redução no temperado. Que é baixo, né? O que eu vi, ele é bem baixo, né? Os números. Sim, comparativamente com o temperado, sim, né? Mas aumentou o laminado, reduziu o temperado, reduziu o insulado, o tampo aumentou muito pouquinho, né? E reduziu o espelho também. Os produtos de decoração? Exatamente, né? Ali a gente tem um direcionamento, que tem algumas empresas que são mais direcionadas para atuação na decoração, né? Sim. E parte de tampas de mesa. Nomina como tampo. E aí nomina como tampo. Mas realmente a gente observou que só o laminado que teve aumento de consumo aí no ano que passou, né? E a grande capacidade produtiva do processador hoje no Brasil é o vidro temperado, né? Então isso preocupa muito, né? Porque
Reduziu o consumo, reduziu a produção e aumenta a ociosidade aí das empresas, né? Então isso é preocupante porque no nosso segmento trabalhar com excesso de oferta aí de produto, tanto matéria-prima quanto transformador, é muito danoso. Impressionante. Nós falamos da linha automobilística, né? Falamos da linha branca e também temos mais um segmento que se utiliza, né, na linha branca, que é um outro... Está um pouco relacionado também com a linha branca, que é o setor da refrigeração. Certo. E aqui joga um papel fundamental o desenrolo de tintas também, non só a velocidade, non só a tecnología e a resolución. Neste sector traballan con tintas, digamos, feitas en laboratorio, cores feitos en laboratorio, e niso Teclas aporta unha solución ben valorada por todos os clientes. Bom, além de a Tecglass está sempre em evolução, em crescimento, né, desenvolvendo dentro da tecnologia digital, eu verifiquei, tenho acompanhado, tanto na Tecglass como nas feiras, quando se apresentam os modelos de equipamento, né, que os clientes exigem, né? A gente recebe sempre, puxa, mas trabalha 9 metros por minuto, puxa, mas não pode ser menos. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Porque já é uma grande velocidade. Mas o interessante é que a Tecglass, ela não se acomoda à situação. Tudo aquilo que o cliente pede, não é que ela de imediato fala, não, nós conseguimos. E é muito legal, o nosso diretor industrial, né, sempre fala, eu posso verificar a possibilidade de ver se conseguimos chegar nos números que você quer. E aqui eu quero fazer até um registro, né, de um cliente que ainda não comprou, né, Manuel? Mas com certeza vai comprar e eu tenho certeza que ele vai ficar muito satisfeito porque ele foi um dos que ele foi em 4 feiras em Düsseldorf. Nós tínhamos a máquina digital ali passando o vidro. E ele sempre falava, né? Não, mas eu preciso de uma velocidade tal, se você conseguir, tá bom, para fazer que tipo de desenho, que tipo de aplicação, né? E aí era na linha branca, né? Material de fogão, e aí o pessoal, não, mas nós hoje já conseguimos atingir um pouco, né? Melhor de velocidade, do jeito que o senhor quer, que ótimo, vamos ver, e aí passava o vidro, nossa, excelente, né? Mas eu tenho um detalhe, né? Qual é o detalhe? Não, o detalhe é que agora eu preciso fazer uma digital, né? uma pintura com um logo do cliente que tem que se aproximar o máximo possível, tal. Não, mas dessa forma vai se unir as duas tintas, né? O preto e o branco vão se mesclar. Vai ficar... Não, mas não pode, tem que ser do jeito que eu estou falando, as tintas separadas. Aí passou-se 2 anos, no segundo ano, novamente, esse mesmo cliente, ele falou, eu quero ver agora como que ficou, se vocês conseguiram, né? Aí ele falou, não, ótimo, nós conseguimos alcançar o máximo da possibilidade dessa junção de tintas, né? Bom, então nós podemos fechar o pedido, a máquina está de acordo com o seu projeto desenvolvido por nós, né? Então, tá, agora não, agora eu queria aplicar 2 de cada vez, não 1 de cada vez. Mas aí não é possível, puxa vida, né? Esse cliente é da linha branca, é um cliente que realmente está muito satisfeito com o acompanhamento e eu tenho certeza que depois dessa passagem do Manuel, né, pelo Brasil, mais uma vez, Manuel, nós conseguimos um bom objetivo na parte comercial, né? Não podemos ainda citar o nome dos clientes enquanto eles não recebem, isso a gente tem um contrato de confidencialidade, né? Isso. Mas estou muito feliz porque nós estamos conseguindo os objetivos, né? A Tecglass ainda é muito jovem no Brasil, mas já se mostrou que para que veio, né? Tem muitos clientes, inclusive, tem clientes que adquiriram equipamento e que já estão muito assim satisfeitos e nós estamos, como se diz, estamos
correspondendo com a necessidade, com aquilo que ele esperava, porque tem muitos clientes que ainda trabalham com muitas telas. Nós visitamos clientes aí que tem um outro galpão superior cheio de tela, né? Quer dizer, você tem um desperdício muito grande ali, além de que a pintura digital traz a economia de tinta, mas ela traz muita velocidade na aplicação também e na qualidade da aplicação do produto, né? Interessante que nós estamos preocupados que seja feita uma boa produção, que seja feito um bom trabalho com o produto, e para isso certificar até ou profissionalizar essas pessoas. Então, essa é uma das coisas que nesse ano esperamos que a gente consiga dar um start para que as coisas evoluam, né? Para dar mais segurança, para dar um produto de qualidade. Vocês dão uma garantia e às vezes não corresponde com aquilo que está sendo feito. É verdade, Rafael? A garantia obrigatória da construção civil é 5 anos, né? Sim, 5 anos. Então, no mínimo, nesse período, a gente tem que garantir que o produto, né, esteja satisfatório na sua aplicação, né? Minimamente satisfatório, né? Eu considero realmente, né, que o vidro duplo é um dos produtos que a gente tem mais risco, né, de falhas de fabricação. É mais sensível, né? Né? Ele é um produto Pela mais química. sensível, né, por todo a diferença processo. do processamento. É um processo de montagem, né? Isso, é artesanal. A maioria das nossas empresas tem um processo ali de transformação e acabamento no vidro, sim, né? Sim, é verdade. Furação, lapidação, bisotê, tratamento térmico, né? Mas é um tratamento que transforma vidro em vidro, Sim, né? sim. O vidro duplo é um processo de montagem. Nós pegamos artesanal. vidro, pegamos outros componentes e transformamos num vidro insulado, né, Guzmão? Então eu vejo que realmente é o produto que a gente tem mais risco de eventuais sinistros futuros a nível de problemas de qualidade. Então por isso que ele é um produto que tem que ser levado muito a sério, né? Tem que ter muito cuidado nesse sentido, né? Agora, a gente enfrenta realmente uma questão cultural, né, Guzmão? A gente, o nosso segmento, talvez como outros também, nós temos muitas empresas que eram comerciais e que se transformaram em empresas industriais, né? Então, muitas vezes, o próprio empresário ele não tem aquela cabeça, aquela visão industrial de processo e tudo mais. E ele vai evoluindo. É um comerciante. É um comerciante que evolui para o lado industrial, está tudo certo, né? É essa forma de crescer mesmo, né? Mas aí, se ele não se cerca de profissionais da área industrial, ele acaba daqui a pouco não dando atenção a esse tipo de quesito. Né? Porque e que pode comprometer por falta de conhecimento, né? Talvez até por falta de conhecimento, né? Porque quem não sabe que a gente tem que fazer um produto de boa qualidade para não ter problema de risco no futuro. Você, né? Todo mundo exige sabe. a qualidade, mas você tem que ensinar a qualidade ou ter algum departamento que ensine a montagem, porque é artesanal, como você mesmo disse. Né? Então... porque aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem insumos de altíssima qualidade, né? A gente tem equipamentos de altíssima qualidade. Eu sempre reforço, quando eu me apresento para especificadores, pessoas de outros segmentos, né, que o Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro tem parques fabris, né, comparáveis a parques europeus, né, Guzmão? É verdade. Os equipamentos que as nossas empresas possuem que aqui. Que a gente importa de lá, né? Que a gente importa de lá. Então a gente tem níveis industriais aqui das nossas empresas de altíssimo padrão, né? Então a gente tem insumos de qualidade, tem boa matéria-prima, insumos de qualidade, equipamentos de alta capacidade. Não tem como não sair um produto bom. Sim. Né? Então, o que diferencia? É a mão de obra que está envolvida nesse processo. Né? E, infelizmente, quando a gente está em momentos também de queda de demanda, como agora, né? Baixo consumo, em que a questão preço impacta muito no produto, né? A gente acaba, né, percebendo alguns players abrindo mão de certos critérios produtivos para atingir melhores números produtivos. E né? que se comparam ao seu produto. Às vezes são produtos diferentes, de qualidade diferente, mas tem um preço inferior e você acaba perdendo com todo o investimento que você fez para que tenha um bom produto. Né? É esse o caminho. Porque, como na maioria dos casos a gente pega vidro e transforma em vidro, né, para o consumidor é um pouquinho difícil de enxergar as diferenças de qualidade, né? Sim, Ele vai enxergar mais a médio e longo prazo, né? Se o vidro não teve se der um problema. Um problema, né? Se não explodiu, uma quebra espontânea de vidro temperado, se não está empenado e vai ter um problema de funcionamento no futuro e tudo mais, né?
Eu observei até nos índices da Abravidros, né, os números do temperado, do laminado, né, e do vidro insulado é uma coisa que me assustou o percentual, sabe, de tão baixo, 0,05. Quer dizer, eu falei, puxa, mas tem tantas pessoas migrando, porque o que a Rede Vidreira está fazendo? O temperador, que era só temperador, hoje ele buscou uma alternativa do laminado para oferecer um leque de opções maiores, né? Então ele faz o temperado, o laminado. E agora eu tenho observado muito a questão do vidro insulado, que muitos pequenos e alguns grandes estão agregando o produto, como o Caxilheiro, por exemplo, está agregando um departamento de vidraçaria dentro da Caxilha, dentro do alumínio, dentro do processo de trabalho de beneficiamento ali de Caxilho, né? Então, é busca de alternativa até por questão do mercado, porque se ele era bom no temperado e ele trabalhava bem com temperado, por que buscar outra alternativa? Para agregar mais opções de fornecimento ao cliente. Então, Pablo, mas em Buenos Aires se tem essa preocupação, na Argentina, né, tem essa preocupação das orientações, né, do controle político da economia, do gasto, porque aqui no Brasil existem normas, né, também. Né? Temos uma norma na Argentina que o país está dividido, eu não lembro, em 4 setores e para cada setor tem que ter um coeficiente de transmissão térmica. Mas é todo um processo, porque se não é controlado não tem sentido fazer isso. Então agora eu acho que estamos em um processo, atravessando um processo para ir lá. Mas, por exemplo, a norma estabelece que para o sul da Argentina, que tem climas muito extremos, precisa conseguir um coeficiente de transmissão baixo, tão baixo que precisa utilizar um perfil plástico em lugar de um perfil de alumínio. Estamos mudando. Sim. Estamos mudando, é um processo, não é imediato. Sim. E, novamente, tem que ser um esforço em conjunto, em comunidade, entre todos. Na verdade, a gente tem que se preocupar com um caminho através de um órgão que a gente tenha um acesso para informar dessa grande vantagem que tem, que o mundo está passando, não é só América do Sul, mas o mundo inteiro, que é a economia de energia, né? Então é uma das preocupações. Eu acho que isso ficou esquecido pelos governos passados, tá? E agora digamos, uma pressão que a comunidade europeia, o mundo inteiro faz com relação à energia, ao meio ambiente, né? E que o Pablo comentou. Eu acho que isso vai é lógico, vai demorar um pouquinho, né, até todo mundo ter a consciência. E o próprio governo retomar um programa que teve há vários anos atrás, que chamava Procel, que era Programa de Conservação de Energia. Né? Até o Procel era Procel, com C, né? Sim. Que era Programa de Conservação de Energia. Certo. Que era justamente isso. Incentivar via etiquetagem, via empresas, né, dando subsídios, né, para que desenvolvesse produtos e processos. Isso na Europa acontece, né, do governo dar um subsídio. Mas... Desculpa, na Argentina também temos um sistema de etiquetado de ventanas, das janelas. Sim. Então você consegue entrar num sistema, coloca como é conformada a janela, o vidro duplo, tudo, e você tem uma etiqueta, da mesmo que você, quando compra um refrigerador, que tem A, B, C, o mesmo. Exatamente. Se como se fosse um código de barra. Né? Como se fosse uma janela eficiente ou não. É exatamente o que o Pablo comentou. Foi feito isso para fogão, por exemplo, né? Dando um exemplo. A linha branca. Linha branca, né? Eu vou consumir menos gás. Um refrigerador, eu vou consumir menos. Eu acho que é trabalhar no sentido de como já existe na Argentina. A janela tem essa etiqueta. Pô, eu vou ter uma janela que me dá uma janela classe A. Tá? Me dá a melhor performance em termos de isolamento acústico e térmico. Né? Sim, sim. Deixa eu te agregar alguma coisa, porque também com isso você educa o consumidor final.
consumidor final vai comprar uma janela. Ele não sabe se é boa, de alta performance, de baixa performance, mas se ele compra a janela e vem com uma etiqueta A, sabe que é uma janela de alta performance. Se recebe uma janela C ou D, sabe que não é tão uma performance tão boa. Você tem o alumínio, né, que é o material mais nobre, mas você tem praticamente os mesmos insumos, né, perfis, puxadores, né, em plástico, em PVC. Sim. Quer dizer, dá uma opção maior ainda para o processador e para o cliente de oferecer os dois produtos. Sim. Né? Então, hoje, o processador ele tem condições de oferecer para o cliente, seja uma construtora, Sim. seja um cliente final, Opções. um produto como você mostrou ali, né? Que Sim. de excelente qualidade visual e performance. Pablo, foi citado agora, né, o alumínio e o PVC, né? Nós temos a informação da Fenzi, né, de você, que no mercado europeu o alumínio, né, ele diminuiu muito e o PVC aumentou em proporções aí, entrando mais fortemente no mercado, né? Está falando da janela. Da janela. Perfis da janela. Sim, perfil de janelas. E também já começaram a utilizar o PVC também nas portas, né, frigoríficas, não é isso? Isso, mas Eu queria que você falasse um pouquinho, até por conta de ser um tema novo, né? É uma situação nova, né? Essa situação para nós aqui do Brasil, algumas coisas estão acontecendo. Pode dar só uma palavrinha a respeito você desse? tem, como você falou, duas opções, alumínio e PVC. A transmitância térmica do PVC é menor que da alumínio, mas você também tem soluções de alumínio com ruptura de ponte térmico. Então, hoje o que você busca, aí sim devemos fazer uma diferença quando você tem muitas diferenças de clima. Se muito frio fora e muito quente dentro. Então, quando você vai trabalhar ou vai desenvolver uma situação, um projeto Sim. para uma zona nessas características, onde tem 0 grado no fora e quer ter 23, 25 graus no interior, deve buscar um perfil para a janela que não tenha muita transmitância térmica. Sim. E aí o PVC é uma boa opção, mas também tem soluções, como falei, de alumínio com ruptura de ponte térmico. Depois, do ponto de vista custo, eu não posso te dizer qual é melhor, qual é melhor. Aí exatamente tem o gosto do cliente. Sim. Com PVC tem opções, você pode folhear como se fosse madeira, ou tem cores distintas. Alumínio fica mais... Fica na parte decorativa, né? Na parte do PVC, né? Mas eu poderia dizer que você tem pode ter uma solução muito parecida com os dois produtos. Certo. Mas depois tem alguma coisa decorativa e custos, que eu não sei. Mas nessa mesma linha que você está falando, nós trabalhamos já há alguns anos para mudar o perfil do alumínio separador do vidro duplo do alumínio para outros materiais que tenham menor transmitância térmica. Certo. Então, o mundo está migrando para isso. Hoje, na Alemanha, Sim. 60% do mercado já não utiliza mais alumínio para vidro duplo. Estou falando separador do vidro duplo. Está migrando, já não. Está migrando para produtos de menor transmitância térmica. Nós temos perfis plásticos, temos uma tecnologia nova que é TPS. Sim. Tem distintas opções que estão mudando agora. Na verdade, a Marcetex, quando se transformou ali, pouco tinha de máquinas e equipamentos para o beneficiamento do vidro, porque você começou recebendo o vidro comprado de um distribuidor, ou você já começou produzindo, transformando a chapa de vidro, adquirindo chapa de vidro, Walter? Como que foi esse estágio inicial do vidro agregando a marcenaria? Isso aí foi assim, a gente sempre, com muita dificuldade, a gente sempre comprava os vidros, né, de uma empresa, um fornecedor, alguns grandes aí, outros que já encerraram atividades, e a gente sempre comprava o vidro chegava para a gente fazia as instalações,
Usava tanto na marcenaria quanto nas divisórias, né? Mas era um volume bem significativo nos vidros, né? E aí quando a gente trouxe esse projeto de incluir o vidro na nossa linha de produção, a gente começou a comprar chaparia. Isso aí foi em 2010, a gente começou a cortar vidro em 2010, né? E aí, assim, quando a gente começou, eu comprei uma mesa manual basculante, comprei uma lapidadora periférica de 4 rebolos e uma lavadora. E aí a gente começou cortando, né? O vidro sempre laminado, nunca a gente usava vidro monolítico, né? Quando a gente precisava de um vidro monolítico, a gente continuava comprando. E aí, quando foi que a gente teve aquele primeiro contato, né? Foi em 2014, na Feira do Vidro, né? Na Glass. Que aí foi até engraçado, né? Quando eu fui comprar essa máquina de vidro, eu pedi para cortar, né? Putz, eu queria ver a máquina funcionando. Eu dei pela fábrica toda, estava muito corrido, né? E aí eu falei, eu queria ver cortando, né? Aí eu peguei, encostei do lado da máquina, falei, você pode cortar um vidro para mim? Era até o Lorenzo, né, da Macotec, né? Certo. E aí o Lorenzo pegou e cortou o vidro, a gente deu uma distraída, acabei não vendo, ele pegou e me deu um pedaço de vidro cortado. Eu falei, não, quero que você corte, quero ver cortando. Ele falou, mas eu acabei de cortar. Eu falei, mas eu não vi, quero que você corte o vidro. E aí ele cortou novamente esse vidro, né? E aí ele me entregou, eu vi cortando, putz, eu falei, essa máquina que eu quero, né? E a gente sempre foi muito preocupado com segurança, né? E justamente nessa época da feira, a gente tinha uma máquina lá, o Guzmão, né? Guzmão Representações, né? Que representa a Macotec. Eles estavam com uma máquina conjugada, né? Uma mesa de monolítico com as ventosas, né? Isso. Conjugada com a de laminado. A FRV, que é com braços basculantes na ventosa. Isso. E aí a gente, eu vi as duas máquinas, mas assim, eu precisava comprar uma máquina de corte de laminado, né? E aí eu, fechei o negócio, assim, nos 45 minutos do segundo tempo, né? Acabamos fechando o negócio. E aí passou uma semana, seu Guzmão, o senhor podia me vender a outra máquina, né? Eu não vou usar ela para cortar o vidro, né? Eu vou usar ela só para me pegar o vidro e alimentar de laminado, né? E aí a gente acabou fazendo esse negócio. Isso aí foi em 2014. Foi quando eu comprei as minhas duas primeiras máquinas de corte, né? Sim, verdade. Quando eu falo que a minha vida, que o vidro transforma, né? E foi isso que a gente acabou dando nome ao vidro, sabe? Ao nosso podcast Pode Transformar, é que quanto mais a gente fala do vidro, mais transformação tem e o que aumenta a construção civil com o vidro, né? Porque você tem visibilidade, clareza. Hoje os vidros são cada dia mais sofisticados, né? Porque a tecnologia no vidro, a metalização, a pintura, a segurança, vidros que são lançados aí pelas usinas, que é vidro autolimpante, corta-fogo. Nossa, tem uma infinidade de produtos do vidro, né? Haja visto aqui, queria até mostrar aqui alguns vidros que você trouxe laminado, que eu achei muito interessante, né? Você colocou um tecido dentro, parece, né, Walter? Isso foi até engraçado, né? Porque o que acontece, a gente vai trabalhando e a gente vai... é curiosidade, né? Esse vidro... Isso é verdadeiramente transformar, né? Esse vidro aqui, esses dois aqui na realidade, o que aconteceu com esses vidros aqui? A minha esposa, em janeiro a gente casou, né? Sim. A gente ficou... Tive lá. E sou aí, testemunha. O senhor é testemunha. E aí esse vidro aqui, ele tem uma laminação interessante nele. Ele tem tipo eu vou falar o que é, né? Mas eu pensei tipo, que era um tecido isso aí. Ele é um plástico que ele tem aqui. Isso aqui, ele envolvia o buquê da minha esposa. Ah, tá. Ele era um plástico, tipo, como se fosse um papel de presente, plástico de presente. É um papel transparente. Isso, né? E aí ele tem tipo tudo que é plástico a gente tenta fazer uma laminação, a gente coloca e a gente vai brincando com o vidro para fazer teste, né? Para ver. E, ficou muito legal, né? Ficou muito bonito. E a transformação, inovação, né? A gente vê pela qualidade aqui, você vê. Inclusive esse laminado que você fez aqui, que acabou se transformando num quadro, né? Mas você pode pôr foto, imagens, né? Nesse sistema de laminação com UV, né, Walter?
acaba dando uma infinidade de possibilidades de transformação, né? Entra também o processo de formação desse profissional que atua no vidro. Por exemplo, você entrou na empresa, você deu toda a parte técnica da parte de fabricação, produto, qualidade dos insumos, né? Na parte de formação do profissional, entra também a ajuda aos profissionais, às empresas, às indústrias? Com certeza. Isso é um outro ponto que também deveria, eu acredito que o Guzmão poderia oferecer, nós oferecermos esse tipo de serviço, né, de suporte, porque o processador, uma grande maioria, é aquele que começou com uma pequena vidraçaria, tá, e foi se modernizando, foi crescendo, né, e era um funcionário que começou com ele, que muitas vezes não tem uma formação técnica, não tem aquilo que a gente falou de conhecer um pouco mais do vidro, né? Então ele também não conhece a fundo os detalhes, tá? E quanto mais gente conhecer, mais e melhor será a divulgação, a propaganda, a utilização, tá? Então eu acho isso importante, eu acho que isso é um ponto a ser explorado, né? Com o tempo, eu acho que vai acabar as próprias empresas vendo a necessidade de formar melhor os seus operadores, os seus colaboradores. Porque é um produto que, como eu falei, já é artesanal, né? A indústria, quem fabrica, ele dá uma garantia de quanto tempo nisso mesmo, uma fachada, por exemplo, com obras grandes, quanto tempo se dá? Guzmão, eu acho que prédios aí, por exemplo, para refrigeração comercial, que é aquilo, você tem garantia de 5 anos. Tá? Então, para isso, né, você tem que ter uma boa aplicação, produtos de qualidade que corresponda, porque é aquilo que eu costumo dizer, sabe, pessoal? Ninguém vai chegar na sua empresa e falar na sua empresa que o produto é ruim, ele não tem muita qualidade, mas é um produto barato e seria muito interessante você testar, aprovar. Puxa, você dá garantia de 5 anos, você dá garantia de 10 anos numa construção. Você não pode ter esse risco. Pode testar? Então vamos fazer o seguinte, ele testa, ele coloca na sua vitrine, na sua fachada, um vidro fabricado, e aí ele vai testar com o produto dele, com a mão de obra dele, com uma garantia do nome da empresa dele. Agora imagina eu vim aqui vender um produto que não tem qualidade, que daqui 2 meses ou daqui 6 meses, eu não sei quanto tempo isso pode apresentar até em 1 mês, né, essa situação, e o produto embaçar, criar umidade dentro dele, você ter um produto de qualidade, de grande investimento, né, que é um produto de fachada, bonito, todo fumaçado ou úmido dentro da câmera dele. Então tem que tomar muito cuidado na hora que vocês vão adquirir produtos por conta disso, né? Volto a insistir, quem assistiu o meu primeiro podcast, falei muito, eu repeti muito, foi repetitivo essa minha fala, porque eu acho que é importante o cliente entender. Às vezes, todos nós podemos ter algum tipo de acidente de percurso, alguma coisa que acaba não dando certo, mas a gente procura corrigir, porque quando você tem uma meta realmente de atender o cliente como um parceiro, como um amigo, né, você não pode focar só em vender e depois se abandona. Isso é que acaba criando um monte de desconfiança no mercado de vendas de equipamentos, né? Seja da China, como eu falei, não importa de onde é no mundo, mas o importante é o apoio que você possa dar para o teu cliente aqui. Enfim, eu me torno muito repetitivo porque eu acho que isso é muito importante. Eu valorizo muito esse fabricante, que ele começa com a preocupação do atendimento ao cliente para depois ele vir querer encher o mercado de máquinas e depois não conseguir dar um apoio legal para ele. E o cliente aqui no Brasil, na América do Sul, né, o
as pessoas têm muita facilidade, de mexer, de transformar, de mudar a máquina, de nacionalizar a máquina com equipamentos, né, aqui do Brasil, mas não é esse que é o certo. O certo realmente é você ter um apoio como é o que a Dardi está fazendo, né? Eu conheço muito bem, tenho acompanhado nos últimos anos que a gente começou, né, o teu apoio, o teu suporte e a estrutura que você acabou montando. Você não precisaria de uma estrutura daquela para ser um revendedor de máquina já pronta. Você hoje tem um suporte que as pessoas que vierem a São Paulo e quiserem visitar a Dardi, nós estamos muito próximo ali da Anastácio e Freguesia do Ó, né? Então você que queira conhecer uma máquina em showroom, vocês vão ficar muito contentes de ver. Também temos equipamento pronta entrega já, né? É claro, usados, seminovos, a Dardi Reforma. Jato d'água, hoje eu tenho 5 máquinas à pronta entrega de jato d'água. A gente tem laser, tem dobradeira, tem outras máquinas, né? Sim. Mas no segmento de jato d'água a gente tem 5 máquinas à pronta entrega. Equipamentos que você entra para dentro da Dardi, você faz uma revisão, você faz uma pintura, você troca peças que eventualmente e dá a garantia natural. São máquinas reformadas, né? Que a gente reforma e vende. Sim. Então, eu acho, vocês que estão assistindo aí, quiserem nos visitar, vindo a São Paulo, na área do vidro, na área da metalúrgica, enfim, não importa. Estamos de braços abertos aí para recebê-lo. Estamos muito próximo da Dardi e a Gusmão, no Anastácio, aqui próximo da Freguesia do Ó. Eu conto com vocês, quando estiverem aqui em São Paulo, vim tomar um café. Sim. E a gente tem o maior prazer de apresentar. Inclusive, sempre tem máquinas funcionando, pessoal. Se vocês quiserem chegar eventualmente de surpresa, pode não ter o produto, mas pode até trazer o vidro e cortar na hora ali, que pode ser feito um teste do jeito que vocês querem. Houve até uma migração que os fogões antigos, né, os mais antigos, a mesa era de inox. Tá? Certo. E o cooktop era só digamos, uma caixa só com os queimadores. Deu tão certo essa tendência de vidro cooktop, de ter junto com a pia, que acontece? Uma boa parte dos fogões que eram mesa de inox, né, hoje usam mesa de vidro. Já usa a mesa de vidro. Usa a mesa de vidro. Então, o vidro substituiu, né, o inox. O porquê disso, né? O vidro é muito mais bonito, tá? A limpeza é muito mais fácil, tá? O fabricante da linha branca, quando ele vai fazer uma mesa de inox, ele precisa fazer um investimento altíssimo num ferramental para fazer a estampagem daquela mesa de inox. Então isso o obriga a ficar com essa mesa de inox, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até ele conseguir ter o retorno do investimento feito no ferramental. Certo. Ao passo que a mesa de vidro, ele quer mudar a cor, mudar o design, é muito mais simples. Exatamente. Tá? Então hoje você vê uma grande variedade de fogões, né, com mesa de vidro. E não só nos fogões de alto valor agregado, né, que o que acontecia há muito tempo atrás. Hoje fogões simples, né, tem mesa de vidro. Tá? E isso é uma tendência que veio e vai continuar. Tá? Dentre muitos clientes, teve um cliente que, assim, muito bem conceituado em termos de qualidade, e que ele esteve na Gusmão conversando conosco, ele não conhecia absolutamente nada, e ele estava para iniciar um projeto muito grande, né, de fechamento de um hotel. Nossa, um hotel. Só que ele substituía janelas, digamos assim, né? Sim. E estivemos na empresa dele algumas vezes, conversamos, ele adquiriu alguns equipamentos, adquiriu os insumos, montou uma área e realmente foi sucesso total. Ele montou as peças, instalou. Outro detalhe também, a instalação é fundamental para quem vai finalizar. Sim, né? sim. Então ele fez a instalação, está funcionando hoje
perfeitamente, né? Isso já faz em torno de 6, 7 anos atrás. Eles dão garantia de 5 a 10 anos, né, das obras. Você vê, se ele não tivesse se preocupado em conhecer o passo a passo, né, conhecer como é que funciona, ele não teria assinado o projeto. Sim. Que ele conquistado com o cliente dele. Então é muito importante, Gusmão, e para todos, que eu estou falando aqui para o mercado, que vocês se preocupem com a qualidade. Ela que vai dar garantia, né, de durabilidade, é ela que vai dar performance no seu produto. Não só querer fazer de qualquer jeito. Sim. Faça com cuidado. É um segmento que traz muito prazer. Né, dentro do segmento total do vidro. Então é muito legal você terminar um projeto e falar, nossa, ficou perfeito. Estou dentro do ambiente, não escuto nada. Estou dentro do ambiente, não sinto calor nenhum. Né? Nossa, é um conforto, né? Isso é um conforto. Nossa, sem contar a economia, né? Isso falando da parte de arquitetura, né? Se você falar em termos de termo, hoje os nossos balcões frigoríficos, nossas geladeiras expositoras, né, que existem em todos os supermercados, freezers, né? Isso tudo também. Uma cervejinha, né? Um refrigerante lá bem geladinho. Muitas vezes eu chego na gôndola lá do supermercado, abro o freezer expositor para pegar algum produto e falo, nossa, como permaneceu geladinho e do lado de fora não sinto frio? Né? É claro, existe uma porta termoacústica ali, né? Ou mesmo um freezer horizontal. Então, é muito importante que as pessoas dê importância a esse segmento, que é o vidro duplo termoacústico. Não sou uma pessoa que quer só ir lá vender. Muito pelo contrário, eu acho que eu nunca vou para vender. Eu vou para ter um diálogo com eles, né? Para bater um papo, para fazer uma consultoria, trocar experiências. E dentro dessas experiências surgem as situações comercial, né? Porque ninguém vive de só varinha de pescar e peixe. Nós temos que sobreviver. E para mergulhar nessa selva de pedra que existe aí fora, você tem que buscar esses parceiros. Perfeito. E graças a Deus tenho muitos amigos. Perfeito. E fica bacana, de qualquer forma, fica claro para os seus clientes também e para os seus fornecedores que não você... Exatamente, você não teve problema nenhum, inclusive você está agradecido a eles por esse tempo todo e principalmente que você que implantou eles no Brasil por mais de 35 anos. Você que implantou, a maioria das máquinas então deles que estão no Brasil, foi sua empresa que colocou. Sim, isso. Com certeza. Inclusive, a primeira oficina técnica que eu montei foi com todo o empenho, toda a dedicação, justamente para começar a galgar. É onde eu nunca deveria ter parado e aí acabei tomando atitudes que no final, na fila, eu é que acabei sendo prejudicado na história. Não por parte da Schiatti Angelo, claro, não tenho nada contra eles. Mas, assim, eu me recordo de ter montado uma oficina técnica correspondente. E que vai acontecer. Ainda vai acontecer. Eu acho que eu ainda tenho um pouquinho de tempo, né? Papai do céu. Gás para gastar, né? Papai do céu que me ajude, né? Tem aí gás. Os nossos clientes aí me dando uma força que todos, desde o início, me deram. Desde o início. Muito bem, que bacana, Gusmão. Só completando o que você acabou de falar, justamente você quase respondeu a pergunta que eu ia te fazer. Já está quase respondida. Você, por favor, só resuma ela então, que eu ia te perguntar, que conselho você dá hoje, então, para o empreendedor que está começando, para o empreendedor que pretende chegar onde você chegou, que nós mostramos ali, que parte do conselho você já deu, né? Que o cliente suporte precioso e tudo. Então, pode falar direto com o empreendedor. Resume o que você falou, por favor. Aquela empresa, e já está entrando empresa no Brasil com esse perfil, tá? Que eu já conheço, que é exatamente aquilo que eu falei há poucos instantes, repetitivamente, mas eu torno a falar, é o apoio técnico, o apoio de peças de reposição. Não adianta fazer
como outros países fazem, onde chega, despeja um monte de máquinas, sai vendendo a preços baratos para depois ganhar na manutenção. Chega aqui, vende, mas não tem o apoio técnico correspondente. E os nossos clientes, antes de comprar, clientes e amigos, porque eu tenho mais amigos do que cliente, com certeza, no ramo do vidro, eu vou dizer para eles, pesquisem, realmente as máquinas europeias, elas são tecnologicamente mais avançadas que tem, mas tem outras máquinas de outros fabricantes de outros países que entraram no Brasil e que não tiveram preço para entrar, mas não tiveram apoio, e isso a partir do próximo ano, 2024, é que vai ser mais, não é que eu desejo, entendeu? Não é que eu desejo. Por isso, você que é um representante, que revende máquinas no ramo do vidro ou em qualquer ramo, não importa o ramo, mas que seja uma pessoa preocupada com seus clientes. Achei interessante estar colocando desta forma, hoje, no Pode Transformar, que tudo é transformação, né? Todo maquinário que nós, vendedores de máquinas e equipamentos para o beneficiamento do vidro, já está dizendo beneficiamento, transformação, modificação. Então eu não trabalho diretamente com o vidro, mas com certeza aquele equipamento que nós comercializamos, que nós oferecemos, que nós colocamos para os nossos clientes, são para transformar. Então, e eu comentando com o Manuel sobre o vidro termoacústico, né, que poderia crescer tanto no Sudeste para o Norte e Nordeste, né, e realmente é onde se mais vende equipamentos para o termoacústico, para o vidro insulado, no Sul do Brasil. No sul do Brasil, em Sul, Paraná, Rio Grande e Santa Catarina, e aonde poderia também, se talvez por ser um país tropical, né, se vender muito mais vidro termoacústico, vidro insulado, seria do Sudeste para o Norte e Nordeste. Eu estive uma vez em Natal, o nosso amigo lá na casa dele me levou para almoçar na casa dele um dia, e ele tinha 10 metros de fachada de vidro, o nascer do sol na praia, o vidro virado para a praia, para o mar, né? E ali estava a sala da casa dele, a gente sentado ali para almoçar, pingava água. E era um calor insuportável, aumenta ar-condicionado, liga mais um ar-condicionado. Chegou uma hora ali que a gente precisava pôr blusa para se proteger do frio do ar-condicionado, que ele estava 40 menos negativo. E a gente suportando aquilo, aí eu falei, você trabalha com vidro, por que você não faz, fabrica um vidro insulado para pôr nessa janela linda, maravilhosa? Na hora que o sol nasce, até às 11 horas, 11h30, dá para se fritar ovo. Você jogar um ovo no vidro assim, ele já sai frito. Já sai frito. Então, ele começou a trabalhar com vidro insulado, artesanal, e até hoje ele trabalha com artesanal, porque não tem um outro processo disso daí, que quando você compra, se determina a fabricar um vidro insulado, você tem que se empenhar. E daí para frente fazer as pessoas conhecerem o que você aprendeu, que é justamente todo esse processo de eliminar barulho, de eliminar calor, que isso é possível ser feito. E às vezes você está com tudo isso na mão e não consegue fazer. Tem que dar um pouco de apoio também, né? Sim. Precisando dessa força aí, porque parece ser uma coisa simples, né? Mas o que a gente entra na casa das pessoas, né? Com esse sistema de podcast, e assim, a gente fazia muitos folhetos, né? E às vezes não chegava na mão que as pessoas que decidem, né, Marcos? Um trabalho desse de podcast, tá revolucionando. Você sabia que o podcast no Brasil é o terceiro maior do mundo em divulgação e utilização do sistema podcast?
terceiro maior do mundo. Olha só. Eu achei que estaríamos ali em torno dos 20º, né? Com toda a tecnologia, o acesso rápido, celular, internet que nós temos hoje, deve ser em função disso, né? Hoje mudou bastante, né, Guzmão? Hoje, se a empresa não se atualizar, não está na mídia, né, Instagram, Facebook, YouTube, agora podcast, tudo isso daí são ferramentas, né, para a pessoa buscar uma tecnologia. Então, quanto mais a gente aparecer, né, cada vez vai ser melhor. Então, esse mundo digital não volta, né? É uma coisa que entrou bem forte, né? Vê as gerações jovens, né? É tudo eletrônica, né? Não tem jeito, né? Esse smartphone, quer dizer, é uma coisa que não volta, não vai ter volta. Então, isso é uma tendência de explode mesmo, né? É muito rápido, é muito rápido. Eu queria registrar uma coisa aqui nesse podcast, Pode Transformar, da Guzmão, Representações. Uma situação de bacana que aconteceu na minha vida, de estar levando 11 brasileiros pela primeira vez na vida para a Itália. Muitos não tinham saído nem da cidade de São Paulo, outro da cidade do Rio de Janeiro, outros de Minas Gerais, outros do Rio Grande do Sul, mas foram para a Feira da Alemanha, para a Glastec, lá em Düsseldorf, e eu assessorando 11 brasileiros, cara. Mas foi a maior diversão da minha vida. Você recorda que ano foi isso? Tinha até... Puxa vida, eu vou te falar que foi em 1993, 94, mais ou menos. Puxa vida, é isso mesmo, né, Dilon? 94. Nossa senhora, olha, e a gente lá lá em Düsseldorf, aqueles cachorrão, aqueles alemãozão, e aí eu lembro que tinha tinha um cliente que ele quis levar feijoada para a Alemanha, feijão, limão, caipirinha e cachaça, e carne seca. É carne seca, né, para fazer a feijoada. E os cachorros chegando, e ele falou, eu vou largar essa sacola aqui. Eu falei, eu não conheço vocês. Rapaz, eu queria poder dizer, mas no próximo podcast eu vou dizer o nome de todos esses que participaram dessa viagem aí, que foi muito legal para mim. Foi uma vivência onde todos conheceram pela primeira vez o outro lado do mundo do vidro, né? Porque a Glastec está numa feira que existe 15 pavilhões, cada um do tamanho do AMB. E às vezes anos são 10, às vezes são 8, né, do segmento do vidro. E o mercado é muito volátil, né? Verdade. Mas isso acontece. E foi um acontecimento que me deixou muito feliz. Que bacana. Recordar é viver. Recordar é viver. Para relembrar esses momentos de vidro.